Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade à correção do caderno do aluno, agora na página 17, sobre circunferência e cônicas. Então, essa é uma sequência do vídeo anterior. Agora nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre elipse. Então, está disponível na página 17 do caderno do aluno, volume 1. Bom, então a partir da página 17 tem uma breve explicação sobre o que é elipse e as suas equações. E aí a partir da página 18 começa o exercício. É importante lembrar que a elipse ela tem pontos muito importantes. Então nós temos os focos 1 e foco 2 da elipse. Temos também as extremidades da elipse, onde nós podemos identificar o eixo maior e o eixo menor. Quando nós estamos falando do eixo maior, nós estamos falando do eixo X. E quando nós estamos falando do eixo menor, nós estamos falando do eixo Y, para uma elipse que está localizada no eixo horizontal. A elipse ela também pode aparecer no eixo vertical. E quando ela aparece no eixo vertical, que é o eixo Y, o eixo maior se alterna. Então, o eixo maior passa a estar no eixo Y e o eixo menor passa a estar no eixo X. E aí, a atividade era a seguinte. Considere a elipse representada a seguir, de centro na origem, e semi-eixos A, 13 unidades, e B, 5 unidades. Então, o eixo A, ele representa a hipotenusa, se nós formos pensarmos, se nós analisarmos como se fosse um triângulo ali dentro da nossa elipse. Então, 13 vai representar a hipotenusa. O B, que ali está posicionado no eixo menor, vai representar um dos catetos, que tem a medida 5. E o ponto C representa ali o outro cateto, porém nós não temos o valor dele ainda. E ele é um semi-eixo que representa também a distância focal da nossa elipse. Então, na primeira alternativa, é para identificar a equação da elipse. Então, lembrando que a equação da elipse para o eixo horizontal, que é o eixo x, então a fórmula que nós vamos utilizar é a do x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então, essa é a fórmula, a equação que nós vamos utilizar para a elipse. Sempre igualado a 1, e ali nós vamos substituir apenas os valores do A e B. Então, quem é o valor do A? O A é a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa ali vai ser representada pela medida 13. E o B é o cateto que está no eixo menor. Então, o B, a medida dele é de 5 unidades. E aí, nós vamos começar a fazer os nossos cálculos. Então, substituindo na fórmula, no lugar do A, eu vou colocar o 13. Então, agora eu tenho 13 ao quadrado. No lugar do B, eu vou colocar o 5. Então, eu tenho 5 ao quadrado. E agora é só efetuar as potências. Então, 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. O restante da minha equação eu vou apenas copiar. Então, eu copio o x ao quadrado, copio o y ao quadrado e copio 1. Pronto, essa é a equação da minha elipse. Bom, então agora nós vamos calcular a excentricidade da elipse. Primeira coisa, o que é essa excentricidade? A excentricidade da elipse ela é a razão entre a distância focal e o eixo maior, ou seja, ela é uma divisão entre a distância focal do centro da sua elipse até um dos focos, que é a distância focal, dividido pelo eixo maior. Esse eixo maior também a distância do centro a uma extremidade da sua elipse, sendo que essa extremidade ela tem referência à maior distância da nossa elipse ao centro. E aí, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. O E representa a excentricidade, o C ela é a distância focal e o A é a distância do eixo maior. Só que no exercício anterior, a única coisa que nós temos é o eixo B
que é um dos catetos, que é representado por 5 unidades. E a distância A, que representa a nossa hipotenusa lá naquele triângulo da elipse. Então, nós vamos ter que encontrar qual o valor desse C. Esse C ele representa um dos catetos, então nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, para encontrar o valor de C, nós vamos usar a fórmula do teorema de Pitágoras, onde a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Nós já conhecemos o valor de B, que é representado pelo eixo menor. Ele tem 5 unidades. O C nós vamos descobrir e o A é a hipotenusa, que mede 13 unidades. Então, calculando essas potências, nós vamos chegar a 25, que é 5 vezes 5, mais C ao quadrado, igual a 169, que é 13 vezes 13. Trocando esse 25 de lugar, passando ele para o outro lado, ele inverte o seu sinal. Então, ele era positivo, agora ele se tornou negativo. Então, eu tenho C ao quadrado igual a 169 menos 25. Então, C ao quadrado é igual a 144. Lembrando que o inverso da potência é a raiz quadrada, então eu passo para o outro lado essa raiz quadrada e vai ser agora uma raiz quadrada de 144. Então, o C vai ser 12 unidades. Volto lá para a minha fórmula da excentricidade. Agora, eu vou substituir o valor de C e o valor do A. Então, eu tenho a excentricidade igual a 12 dividido por 13. Então, fazendo essa divisão, eu vou chegar a um valor aproximado aí de 0,92. Então, a excentricidade dessa elipse é de 0,92 unidades. Como nós já descobrimos na alternativa anterior o valor do C, então fica muito mais fácil saber onde que está localizado o foco da nossa elipse. Então, sabendo que o eixo da elipse, o centro da elipse está posicionado no ponto 00, então ele vai distar 12 unidades do centro. Então, para a posição do foco, ele vai ficar a 12 unidades distante do centro da elipse. Então, o foco 1, ele vai ficar posicionado no menos 12 para x e 0 para y. E o foco 2 vai estar 12 unidades em x e 0 para y, porque a nossa elipse está localizada, ela está com seu eixo maior posicionado no eixo x. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a construção dentro do GeoGebra da minha elipse. Então, eu vou marcar o ponto 0,5, que vai ser o meu ponto A, que representa o eixo menor da elipse. Agora, eu vou marcar os focos da minha elipse. Então, eu vou marcar o menos 12 e 0, que vai ser o meu foco 1, representado pela letra B. Agora, eu vou marcar o meu segundo foco, que vai ser o 12 e 0, que está representado pela letra C. Após isso, eu vou lá na barra de ferramentas, vou selecionar a ferramenta elipse. Então, vou lá em cima na barra de ferramentas, seleciono a ferramenta elipse, clico nos dois focos da minha elipse e depois clico no eixo menor. E aí ele vai fixar a minha elipse ali. Depois de fazer isso, eu vou marcar para vocês o triângulo retângulo que tem dentro da minha elipse. Vamos lá, então, clico no ponto A, no ponto D, que é o eixo, né, a origem do plano cartesiano, e aí eu tenho o meu triângulo retângulo, onde eu vou ter as medidas B, que é a do cateto que representa o eixo menor, que mede ali 5 unidades. Depois eu vou ter a medida DC, que é do meu cateto C, que tem 12 unidades. E aí eu tenho a minha hipotenusa, que é a distância AC, que mede 13 unidades. E agora nós temos a alternativa D. O valor de K, para que o ponto P, 5 e K, do primeiro quadrante pertence à elipse, então nós vamos determinar agora o valor de K. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar a própria fórmula da elipse, substituindo os valores que nós conhecemos. Então, nós já sabemos que a medida A, que representa a hipotenusa lá no nosso retângulo, triângulo retângulo dentro da elipse, mede 13 unidades. B representa o cateto que está lá no nosso eixo menor. Então, ele mede 5 unidades. E aí, eu tenho o ponto P. O ponto P, para x, eu tenho 5 unidades e para y, eu tenho K. Então, substituindo na minha equação da elipse, eu vou ter 5 ao quadrado dividido por 13 ao quadrado, mais
k ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, tudo isso igual a 1. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer primeiro as potências. Então, 5 ao quadrado, 25, 13 ao quadrado, 169, 5 ao quadrado, 25, e o resto ali eu só copiei. Agora, eu vou passar para o outro lado essa divisão de 25 sobre 169. E aí, eu vou ter k ao quadrado dividido por 25 igual a 1, menos 25 dividido por 169. Efetuando essa divisão, eu vou ter um valor aproximado aí de 0,15. Então, agora a minha equação passou a ser k ao quadrado dividido por 25 igual a 1 menos 0,15. Fazendo essa subtração, então, eu tenho k ao quadrado dividido por 25 igual a 0,85. E esse 25 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, agora eu tenho k ao quadrado igual a 0,85, que multiplica 25. Efetuando essa multiplicação, eu vou chegar a 21,25. E agora eu pego essa potência e passo para o outro lado como raiz. Então, eu tenho a raiz de 21,25. Então, a raiz de 21,25, utilizando a calculadora, eu vou ter um valor aproximado aí de 4,6. Então, esse vai ser o valor de k para que este ponto pertença à minha elipse. Então, onde ele ficaria localizado? Ele ficaria localizado lá no primeiro quadrante, como estou mostrando aqui na figura, e está mais próximo do foco 2, mais distante do foco 1. Esse aí seria o posicionamento do ponto P em relação à elipse. Na alternativa E, a pergunta era a soma das distâncias de P aos focos da elipse. Então, ele quer saber qual que é a soma das duas distâncias referentes a P distância ao foco 1 e P distância ao foco 2. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi calcular a distância de P a F2. Por quê? Porque o F2 está mais próximo do ponto P. Então, eu comecei por ele. Já conheço o ponto P. O ponto P ele está localizado em 5 e 4,6. E o foco 2 está em 12 e 0. Então, eu vou utilizar a fórmula da distância. Vou substituir na minha fórmula da distância os valores que eu conheço aqui do foco 2 e do ponto P. Então, eu começo lá substituindo XB. Então, meu XB está representado aqui no foco 2 por 12. Então, ele vai ser substituído por 12. Menos o XA. XA é 5. Então, ele vai aparecer lá no lugar do XA. Agora, eu vou partir para o Y. Então, primeiro eu vou substituir o YB, que é 0. Depois, eu vou substituir o YA, que é 4,6. Agora, eu vou efetuar as minhas subtrações. Então, a distância do ponto P ao foco 2, 12 menos 5, 7. Então, eu tenho 7 ao quadrado. Mais 0 menos 4,6 vai continuar sendo menos 4,6. Por quê? Porque o zero é neutro na adição. Agora, eu vou fazer as potências. Então, eu tenho 7 ao quadrado, que vai resultar em 49. E menos 4,6 ao quadrado, que vai resultar em positivo 21,16, porque quando eu faço a potência de menos 4,6, eu também estou fazendo a potência do sinal negativo. Então, eu faço menos com menos, sinais iguais, resulta em positivo. E aí, essa distância vai ser 70,16, tudo dentro da raiz. Agora, é só tirar da raiz. Então, a distância do ponto P ao foco 2 vai ser de aproximadamente 8,4. E aí, continuando, só que agora eu vou calcular a distância do ponto P a foco 1. Então, eu já conheço o ponto P, que é 5 e 4,6, e o foco 1 agora é menos 12 e 0. Vou continuar utilizando a minha fórmula da distância. Então, vou substituir lá no XB agora por menos 12. Vou substituir o XA por 5. Agora, vou substituir o Y. Então, no lugar do YB, 0. No lugar do YA, eu vou colocar 4,6. Fazendo isso, vou para as subtrações. Então, efetuando a subtração, menos 12 menos 5, então eu continuo devendo menos 17.
ao quadrado, mais 0 menos 4,6 menos 4,6, também ao quadrado. Vou fazer aqui as potências. Menos 17 ao quadrado, 289. Lembrando que o negativo também é elevado, então eu faço menos com menos, sinais iguais, positivo. Menos 4,6 ao quadrado, sinais iguais, positivo, e 21,16. Somando os dois, eu vou ter uma raiz quadrada de 310,16. E aí, tirando da raiz, vai resultar em 17,61. Então, a distância do ponto P ao foco 1 é de 17,61 unidades. E aí, agora ele quer saber a soma dessas distâncias. Então, eu vou somar a distância do ponto P ao foco 1 mais a distância do ponto P ao foco 2. Então, eu vou ter 8,4 mais 17,61. A soma aí vai dar aproximadamente 26. Então, a distância desses dois pontos, desses dois focos ao ponto P, somados, resulta em 26. Quero agradecer a todos que assistiram até o final e até a próxima. Tchau, tchau.